Boa noite, pessoal. Meu nome é Franciele, sou acadêmica do curso de Licenciatura de Ciências Humanas, né, pela Universidade Estadual de Roraima, UE. E hoje, né, vamos ter uma aula sobre história. E o nosso tema de hoje é crise do capitalismo e os regimes totalitários. Uma crise econômica profunda, ela atingiu aí, né, de vários países do mundo durante a década de 1930. E os centros econômicos capitalistas, eles foram aí extremamente abalados, né? E nesse mesmo período aí desenvolveram também-se os regimes políticos autoritários, né? Em vários países, cujos os exemplos mais significativos foram o fascismo e o nazismo. Mas como se deu aí a ascensão do fascismo e do nazismo? Bom, ao final aí da Primeira Guerra Mundial, a economia aí dos Estados Unidos, ela tinha, né, se tornado aí a mais poderosa do planeta, do mundo, na verdade, porque em 1920 a indústria dos Estados Unidos, ela era responsável aí, né, por quase 50% de toda a produção industrial do planeta. Então a agricultura, ela também tinha crescido aí significativamente, né, impulsionada aí, né, pela mecanização industrial e pela instalação aí da rede elétrica. Então, devido aí essa prosperidade aí econômica, a sociedade estadunidense, ela estava aí num clima aí de euforia, né, que eram os chamados anos felizes. Então, foi nessa época de glória da moderna sociedade industrial que se culminou aí, então, a expressão americana, né, way of life, que é o estilo, né, de vida americano, caracterizado aí pelo consumismo, né, de automóveis e também eletrodomésticos. Viver bem tornará-se sinônimo de consumir mais. Então, esse clima aí de euforia pela prosperidade econômica aí permanecia aí durante quase toda a década de 1920. E, entretanto, no ano de 1929, os Estados Unidos, ele enfrentou aí uma forte, né, recessão econômica que afetaria aí, né, vários países do mundo, e conhecida aí como a Grande Depressão ou crise de 1929. Ela é considerada aí por diversos economistas, né, e historiadores, uma das mais graves crises do século XX, que por sua amplitude, seus feitos e sua duração, né, toda foi durante toda essa época essa década de 1930. Então, a superprodução econômica se deu aí por volta de 1925, né? E as sociedades europeias, elas lutavam, né, com dificuldade para recuperar-se dos prejuízos aí da Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, os Estados Unidos ele apresentavam aí notável um crescimento, né, econômico, exportando aí os europeus, né, a maior parte aí do que eles precisavam, alimentos, máquinas, combustíveis, armas, etc. E à medida que a recuperação aí da Europa avançava, a estrutura produtiva aí de seus países também, né, se reorganizava. E os governos e os empresários da Inglaterra, da Alemanha e da França, por exemplo, eles procuravam aí modernizar, né, e rapidamente, assim, eles procuravam modernizar rapidamente, né, o seu parque industrial. E, paralelamente, adotaram aí uma série de medidas, né, protecionistas, né, para reduzir aí as importações de mercados estadunidenses, né. Nos Estados Unidos, porém, o ritmo da produção industrial
e agrícola, ela continuava a crescer, né, ultrapassando aí a capacidade, né, de compra de mercados, né, interno e externo. E passou então a haver aí então uma superprodução de mercadorias e uma enorme também quantidade aí de produtos, né, para os quais não existiam compradores, que e isso acabou ocasionando aí a queda, né, dos preços e dos lucros, né? Os preços eles baixavam, né, drasticamente, e o mesmo ocorrendo aí com a margem, né, do lucro dos empresários e dos agricultores. Mas mesmo assim a produção ela excedente não conquistou consumidores. Teve também aí a redução, né, da atividade econômica, né? Os produtores agrícolas e industriais eles foram aí obrigados então a reduzir o ritmo das suas atividades, e isso acabou a produzir menos. Houve também o desemprego em massa, né? Com a redução aí das atividades, houve também demissão, né, de milhões de trabalhadores, os que não foram dispensados, eles tiveram aí, né, redução de salários. Então, no decorrer da crise, o número aí de desempregados nos Estados Unidos, ele ultrapassou aí mais de 15 milhões de pessoas. Então, houve a redução aí constante, né, da atividade econômica, que levou um número cada vez maior aí de acionistas e investidores a vender as ações, né, que possuíam. E fosse porque precisavam, né, do dinheiro para saldar aí os seus compromissos, ou também porque o valor dessas ações estava em baixa, então não tinha muito valor. Com isso, a oferta aí desse tipo de papel aumentou, né, progressivamente, e os seus preços aí caíam cada vez mais, e o pânico, né, tomou aí conta do mercado financeiro. No dia 29 de outubro de 1929, conhecido aí como Quinta-feira Negra, né, ocorreu aí a queda, né, da vertiginosa aí do valor de milhões de ações que eram negociadas, né, na Bolsa de Valores de Nova York. E era aí a queda, né, de mercado financeiro e um marco aí principal da crise econômica da década de 1929, que afetava aí o país, né, levando inúmeras empresas e bancos à falência. E a depressão econômica ela prolongou-se aí, né, até 1932. E foi um período aí, né, em que a produção industrial dos Estados Unidos ela foi reduzida em 54%. Com a crise, investidores e empresas elas redirecionaram aí seus investimentos para outros países, né, principalmente aí europeus. Paralelamente aí, os Estados Unidos reduziram suas importações, né, o que gerou aí problemas econômicos para seus parceiros comerciais, e entre eles também estavam os países aí latino-americanos, né, que se apoiavam, né, nessa economia agroexportadora. Os cafeicultores do Brasil, por exemplo, que vendiam assim boa parte de suas safras para o mercado dos Estados Unidos, eles perderam então aí as suas vendas para seu grande comprador. Então, por isso, os estoques de café eles chegaram aí a tal quantidade que milhões de sacas foram queimadas pelo governo brasileiro, né? E houve então uma
quantidade aí desesperada, né? E foi desesperador, né? Porque não conseguiam estabilizar as principais vendas dos cafeicultores, né? Entretanto, foi aí impossível, né, conter o avanço econômico que na ocasião afetou aí de maneira direta e abalou as estruturas sociopolíticas na época. De início aí o governo dos Estados Unidos pouco fez alguma coisa, né, para combater a crise, seguindo aí a política, né, liberal adotada até então na intervenção do governo, né, na economia. Isso se modificava, porém, com a eleição, né, de Franklin Delano Roosevelt, né, para a presidência do país. Nos primeiros anos aí do seu longo governo, de 1933 a 1945, ele foi aí o principal defensor aí de um conjunto de medidas, né, que ficou conhecido aí como Ney-Dao, que era um novo acordo, né, e tratava-se de um programa, né, socioeconômico inspirado aí nas ideias do economista, né, inglês John Maynard, de 1883 a 1945. As ideias aí presentes no Ney-Dao rompiam aí as principais, né, os principais tradicionais do liberalismo econômico, que tinham aí marcado, né, a administração da presidência, né, americana aí durante a prosperidade dos anos felizes. E o Ney-Dao era um programa misto, né, que procurava aí conciliar, né, as leis de mercado e o respeito também pela iniciativa privada, né, com a intervenção do Estado entre vários setores da economia. Entre as principais medidas que se adotaram neste plano foi preços, né, controle aí governamental aí dos preços dos diversos produtos agrícolas e industriais, também os empréstimos, né, que teve aí a concessão de empréstimos aos fazendeiros, né, que estavam aí arruinados, né, para que pagassem aí, conseguissem pagar aí suas dívidas com o objetivo, né, de criar possibilidades aí de trabalho, né, para manter os milhões de desempregados. Salário-desemprego, né, que era a criação aí de um salário, né, de desemprego para avaliar aí a situação de miséria dos desempregados. Também preços e produções que foram limitados aí, teve aí uma limitação dos preços e da produção das exigências do mercado, né, para garantir aí então os interesses industriais, dos industriais. Teve também aí salários e jornadas de trabalho. Fixação, teve aí então a fixação dos salários mínimos, né? E a limitação das jornadas de trabalho, em benefício dos trabalhadores. A política de Ney-Dao, ela não alcançou aí todo o sucesso esperado, né? Mas ela conseguiu aí controlar, né, relativamente aí a crise econômica e os violentos conflitos sociais que ela gerava. Então, a partir de 1935, a economia do país ela voltou aí a se fortalecer e aos poucos as consequências da crise elas foram superadas. Para adotar então as ideias, essas ideias, na verdade, em seus programas de apoio de desempregados, na instituição do salário mínimo, a política econômica de Ney-Dao, ela costuma aí ser considerada
uma precursora aí do estado de bem social, né, que se desenvolvia aí plenamente, né, depois da Segunda Guerra Mundial, em alguns países da Europa Ocidental. Regimes totalitários, né, o avanço aí das ideologias autoritárias. Na década de 1920, enquanto nos Estados Unidos havia uma considerável parcela da sociedade que vivia seus anos felizes, né? E logo depois passou aí pela pior crise, né, econômica e social da sua história. Em alguns países da Europa iniciou-se um processo aí político, né, característico da primeira metade do século XX, né, e a crise a democracias liberais, ocasionando então aí a ascensão de regimes totalitários, né, e o recuo do liberalismo. O totalitarismo é o regime aí político marcado por um Estado forte, né, absoluto, isto é, que estende aí seu poder sobre todos os demais setores da sociedade, supondo aí a completa submissão dos indivíduos. Então, sua denominação derivou-se então aí de uma frase proferida pelo líder fascista Benito Mussolini: tudo no Estado, nada contra o Estado, mas nada fora do Estado. Então, existem aí, né, distintas caracterizações, né, do totalitarismo, de modo geral, e a gente pode destacar aí os seguintes aspectos, que foram o Partido Único, né, que determinava aí uma linha política de Estado, né, por um único partido, de hierarquia rígida e que era conduzido aí de modo geral por um líder autoritário. E a ideologia oficial, ela abrangia aí uma existência de uma ideologia aí de Estado bastante abrangente, né, que era representada aí pelo único partido, que devia aí ser seguida por todos os cidadãos. E o Estado também é policial, né, controle aí estrito, né, aí da sociedade por órgãos de repressão política, né, e a eliminação, né, das oposições aí por intermédio, por exemplo, de prisões, de surra aos meios de comunicações aí e a coerção aí e psicologicamente também. Houve também a propaganda estatal, que foi a adoção aí vigente, né, de propaganda com o propósito aí de divulgar a ideologia oficial e promover o culto à liberdade, né, dos líderes do regime. E o intervencionismo, né, econômico, direcionado aí pelo controle, né, geral da economia pelo Estado. Então, são exemplos aí de regimes totalitários, né, desse período da União Soviética, stalinista, né, que foi considerado aí totalitarismo e de esquerda, e a Itália fascista, e a Alemanha foi considerada nazista, considerados aí totalitarismos de direta. Mas o que teria aí favorecido, né, a ascensão ao poder dos regimes totalitários, né, na Europa capitalista da década de 1920? Diversas condições, elas costumam ser aí apontadas, né, pelos analistas. A primeira foi dificuldades de pós-guerra. Eram grandes, né, e de difícil solução aí os problemas sociais e econômicos que vieram aí em proporções diferentes e tinham aí de ser administrados aí pelos governos dos países
envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Então havia aí a necessidade de reconstruir, né, obras públicas que haviam sido destruídas, devastadas aí pela Primeira Guerra, e como estradas, como edifícios, casas que tinham sido aí exterminados. E eles precisavam também reestabelecer, né, a produção industrial, criar novos empregos e também pagar, né, dívidas de guerra contraídas aí principalmente com os Estados Unidos. Também teve a crise do capitalismo internacional, a recessão aí da economia estadunidense afetou aí a Europa e acabou diminuindo a atividade econômica, né, e aumentando aí ainda mais os já elevados, né, índices aí nesse cenário, e a intenção e os conflitos e a tensão e os conflitos aí entre as classes sociais, elas tornaram-se aí cada vez mais profundas e explosivas. Também teve fragilidades, né, das democracias liberais. Uma grande parte dos governos europeus da época, eles adotaram aí regimes democráticos, né, e liberais. E vários deles eles não estavam aí conseguindo administrar, né, os graves problemas daquele momento, e isso acabou aí piorando ainda mais a situação. E isso preocupava, né, também aí as elites desses países, né, industriais, tanto banqueiros, como grandes comerciantes, como latifundiários, né, que resolveram aí então dar seu apoio, né, a essa questão. Fascistas, para a formação de governos, né, fortes e também autoritários, e que fossem capazes, né, aí de impor, né, disciplina para recompor aí então a ordem social e capitalista. E também teve por último o avanço do socialismo, né, e uma das maiores aí preocupações das elites europeias é que em relação às lutas proletárias socialistas, essas lutas elas tinham ganhado vigor aí, né, como por exemplo da Revolução Russa de 1917, e a crise também do capitalismo, ele favorecia aí a conquista de mais adeptos para o socialismo, e assim para defender também seus interesses, né, grande parcela aí das elites que prometiam aí acabar com o socialismo, né, e o fascismo e o nazismo, né, houve então aí houve então aí adeptos, né, de muitos trabalhadores, né, tendo em vista a promessa, né, de emprego, de melhoria e também de melhores condições de vida. O fascismo, ele nasceu aí na Itália, após a Primeira Guerra Mundial, né, e esse país ele teve de enfrentar o saldo desastroso, doloroso aí do conflito, porque foi mais de cerca de 700 mil pessoas aí, né, que morreram durante a Primeira Guerra, e com isso, né, 500 mil feridos também, e as dívidas foram enormes contraídas, né, foram dívidas enormes que eles contraíram. E além disso também veio também a fome e veio a inflação, né, e o desemprego aí que afetaram aí operários, né, e camponeses aí, provocando aí uma grande agitação social. E foi nesse clima aí de instabilidade que se deu então a ascensão de Benito, né, Mussolini, de 1983 a 1945, que foi um dos fundadores aí do movimento fascista.
A ascensão de Mussolini. Ele era o filho de um ferreiro, né, socialista, Mussolini, e ele havia aí pertencido, né, ao Partido Socialista Italiano, de onde, né, ele foi expulso, né, devido às suas posições antifascistas, né, e também nos anos da Primeira Guerra Mundial, né, em 1919, ele fundou aí uma organização aí de combate, né, composta principalmente por ex-comandantes e desempregados, né, desiludidos. Então, para isso, ele contou aí com apoio, né, com apoio financeiro aí de alguns industriais, né, italianos. E essa organização, ela daria então aí a origem, né, em novembro de 1921, né, ao Partido Nacional Fascista. Mussolini e seus companheiros de partidos, ele apresentavam aí como solução para a crise econômica da época eles afirmavam, na verdade, aí, ser capazes, né, de acabar com as greves operárias e a agitação aí dos socialistas. E de encaminhar também, de conseguirem também encaminhar aí a economia do país e do crescimento também. Daí o apoio, né, ao movimento fascista dado por industriais, né, e proletariados rurais, que acreditavam, né, então, nessas promessas. E em 1922, Mussolini ele conquistou aí o poder para a Itália, na Itália, na verdade. Segundo aí o próprio Mussolini, em 1919, o movimento aí fascista ele não tinha uma doutrina assim claramente elaborada. Era impulsionado somente aí por uma vontade, né, de ação de cunho nacionalista, que era dirigida com o liberalismo e o socialismo, sendo também antiproletário, né, atraiu também parcela das classes e medidas conservadoras e da alta burguesia também. Aos poucos, porém, os fascistas eles foram aí definindo suas concepções, né, sobre o método de sociedade a ser construído. Então, nele, o indivíduo deveria ser submisso às necessidades do Estado e que isso se tornaria aí, então, a instituição mais poderosa, capaz de controlar aí, inclusive, a vida, né, social e a vida privada de todos. O governo de Mussolini, ele desde a ascensão ao poder até a eclosão aí na Segunda Guerra Mundial, ele foi dividido aí em duas fases principais. Seu governo ele foi dividido aí em duas principais fases. A primeira fase ela ocorreu aí entre 1922 a 1924 e ela foi marcada pela organização de milícias, né, de tropas fascistas, que eles promoveram aí então uma série de atentados, né, terroristas contra políticos da oposição. E outras características também importantes dessa primeira fase aí foram o nacionalismo, né, extremado, e a construção também aí de um Estado autoritário. Na segunda fase, que ocorreu aí entre 1925 a 1939, caracterizou-se principalmente aí pela implantação da ditadura fascista, né, da Itália e pela também repressão aí violenta dos protestos de trabalhadores. E Mussolini ele tornou-se então aí o chefe, né, supremo do Estado, sendo então conhecido como o
o Duce em italiano, que é aquele que dirige. Dentre os instrumentos aí da repressão, eles se dispunham aí, né, da aplicação da pena, da pena de morte. E o Estado ele podia sim intervir, né, diretamente nas relações socioeconômicas entre patrões e trabalhadores por meio da Carta del Lavoro, né, que era a Carta do Trabalho, de 1927. Então, o governo de Mussolini ele empenhou-se, né, em impor, né, à sociedade aí a doutrina fascista, por meio aí, principalmente da educação pública, né? E o ideal básico da educação fascista era conseguir aí a total obediência, né, dos indivíduos ao Estado, né? Que era crer, obedecer e combater. E era um dos lemas pedagógicos do fascismo. E à medida que o fascismo ele se firmou com o regime, o governo ampliou então aí o processo de transformação, né, das instituições aí educacionais. E isso incluiu também, por exemplo, o lançamento de um livro aí didático único, né, para as classes elementares de 1929 e a militarização aí da vida escolar. Os militares fascistas, por seu lado, eles criaram então associações aí para jovens, né, que promoviam festas, competições esportivas, desfiles paramilitares, e em todas essas ocasiões, né, o objetivo era exaltar o respeito às autoridades fascistas, né, e a sua doutrina social. No campo econômico, o Estado fascista ele mudou aí o crescimento, né, das obras públicas, né, como as autoestradas, e também começou a fortalecer aí a moeda italiana. E esse esforço da recuperação aí de econômica aí, ela foi abalada, né, pelos reflexos aí da crise de 1929, porque atingiu, né, a Itália a partir de 1930 e houve então queda aí dos níveis da atividade produtiva e também do crescimento do desemprego no país. Então o governo aí de Mussolini reagiu, né, a depressão, né, aumentando então a intervenção estatal na economia. E isso, né, ocorreu principalmente na criação aí do Instituto para a Reconstrução Industrial, que incentivou os investimentos aí da indústria, especialmente na indústria bélgica. E no plano de externo de Mussolini, ele conduziu aí a expansão nacional italiana da África e a Etiópia. A propaganda nazista ela foi conduzida aí por Giuseppe, que era titular aí, né, do Ministério da Educação do Povo e da Propaganda, e ele exercia aí, né, um severo controle, né, sobre as instituições educacionais e também sobre os meios de comunicação. Então, Goebbels, né, ele empregava aí métodos, né, nazistas, desonestos, né, e sensacionalistas para divulgar então aí a sua doutrina nazista. E os seus adversários eles afirmavam, né, que ele seguia o lema uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. E o uso da violência, né, contra os adversários políticos do nazismo ficava, né, a cargo principalmente aí do Gestapo, que era uma polícia secreta do Estado, né, que tinha, né, poderes aí para prender e executar os suspeitos de deslealdade, né, contra o governo nazista. E assim também
acabaram impondo aí, né, a ideologia nazista e esmagando as oposições em dezembro de 1933. Né? O Partido Nazista ele tornou-se aí então o único partido do Estado alemão com o maior poder. Então, com a morte de Hindenburg em agosto de 1934, o chanceler Hitler ele assumiu então também a presidência do país, tornando-se aí então o chefe supremo, né, da Alemanha. Então, durante aí o seu governo, Hitler manteve, né, rígido controle aí sobre os diversos setores da sociedade alemã, além da censura também, né, política e do controle sobre a educação. Ele buscou então impor aí os padrões e as ideias nazistas às artes plásticas, à música, à literatura, ao cinema e até mesmo a pesquisa científica. Então, tudo ele controlava. Então, o sistema educacional organizado aí pelo governo nazista, embora ele tivesse semelhanças com o sistema então educacional, ele foi organizado aí pelo governo nazista, né? Embora ele tivesse as semelhanças com o do fascismo italiano, foi mais intensamente marcado pelo militarismo e pelo racismo e pelo antissemitismo. Quê? Só o Neymar não, é? Ai, será a graça. Então, durante aí seu governo, Hitler ele manteve, né, um rígido controle sobre diversos setores da sociedade alemã. E ele também, além disso, houve também aí uma censura política, né, e de controle sobre a educação, né, que buscou aí impor os padrões e os ideais nazistas, as ideias nazistas. E o sistema educacional ele foi organizado então aí pelo governo, né, nazista. Embora tivesse aí semelhanças com o do fascismo, foi mais intensamente marcado aí pelo militarismo, né, pelo racismo e pelo antissemitismo. Então aí controlados, né, duramente pelo governo, os professores alemães eles eram aí obrigados, né, a aprender e a ensinar os princípios nazistas, né, e destacou-se então aí uma crença, né, de superioridade da raça ariana. E a inscrever-se, né, na Liga Nazista, os docentes, né, eles prestavam ali juramento de fidelidade, né, a este livro, a esse tratado aí. E a doutrina nazista, ela também era difundida aí, né, por meio das diversas associações educativas, como a Juventude Hitlista, né, que organizava aí entre jovens alemães diversas competições e também reuniões políticas e exercícios de preparação para a guerra. Então, além
desse trabalho com a juventude, o governo nazista ele propagava a sua ideologia entre a população geral, né, por meio dos discursos de Hitler, para as multidões das publicações dos partidos e também dos grandes espetáculos, né, que foram criados ali para influenciar, né, a opinião pública. E dentre estes destacaram-se aí desfiles militares, né, e um conjunto de ritos que foram supostos aí, né, adotados aí para transmitir a ideia de ordem, disciplina e organização. No plano econômico, né, Hitler defendia aí a reabilitação, né, do país e a estimulação na agricultura e também o crescimento da população industrial, principalmente na área dos armamentos. E no plano externo, desrespeitando as proibições de Tratado de Versalhes, o governo nazista ele militarizou aí rapidamente o país e em 1938 iniciou-se aí uma política de expansão que foi formada aí, expandiu aí pela Europa, né? E teve como base a tese de espaço vital. Sua primeira investida aí foi contra a Áustria, né? Que conquistou sem luta militar em 1938. E a política expansionista alemã, que desencadearia aí um ano depois a Segunda Guerra Mundial. Então, aí, com a difusão do totalitarismo, diversas doutrinas totalitaristas de inspiração nazifascista, elas surgiram aí em diversas partes do mundo, que foi o caso aí da Espanha, né, de Portugal e também até mesmo do Brasil. E na Espanha, o general Franco, Francisco Franco, de 1892 a 1975, ele foi apoiado aí, né, por grupos, né, representantes das mais tradicionais instituições da sociedade espanhola, né, o latifúndio, a Igreja Católica, o Exército. Eles reuniram forças aí para lutar contra a República Espanhola, instalada aí desde 1931. E, em consequência, houve aí uma sangrenta guerra civil, né, que explodiu aí em 1936, com o país sendo aí dividido, né, em dois grupos antagônicos, na verdade, que eram republicanos, liberais e socialistas, que estavam de um lado, e monarquistas, liberais e socialistas, que estavam de outro lado, liderados aí por Franco. O conflito ele terminou em 1939, né, com a vitória das tropas franquistas, né, que haviam recebido aí o apoio militar dos governos de Mussolini e Hitler. E Franco ele impôs então aí uma ditadura sustentada, né, por uma organização política denominada Falange, que existia desde 1933. Os falangistas eles passaram então aí a exercer um controle autoritário, né, sobre diversos setores da vida social, como a educação, o sindicalismo, meios de comunicação e órgãos de segurança. Esse regime totalitário, apesar das mudanças, né, ocorridas ao longo dos anos, ele seria mantido aí até a morte de Franco, né, quando a monarquia parlamentar da Espanha ela foi restaurada aí com as eleições democráticas disputadas por diversos partidos políticos. Em Portugal, Antônio de Oliveira Salazar, ele assumiu então aí em 1932, né, a presidência do Conselho de Ministros, que era um cargo equivalente aí ao de primeiro-ministro, e concentrou então aí todos os poderes, né, conduzindo aí a vida, né, política do país como chefe do governo até 1968, quando ele se afastou aí, né, por problemas de saúde. A ditadura implantada por Salazar, ela teve aí como base jurídica a Constituição de 1933, com a qual, né, teve o início aí do período da história portuguesa, conhecido aí como Estado Novo.
Então, o ditador, ele acabou aí, né, com a atividade dos diversos partidos políticos portugueses existentes, instituindo aí, então, a União Nacional, né, como partido único. E o movimento dos trabalhadores foi severamente aí controlado pelo Estado. Então, a democratização política de Portugal, ela desenvolveu-se somente 4 anos após a morte de Salazar, e que aconteceu aí em 1970. Com a Revolução, né, de abril de 1974, também é conhecida aí como Revolução dos Cravos. No Brasil, a ideologia nazifascista, ela foi assimilada pela ação, né, integralista brasileira, né, que foi fundada aí por Plínio em 1932, né, com o apoio dos integralistas, e Getúlio Vargas, né, ele implantaria então aí a ditadura do Estado Novo, né, em 1937, como no Brasil, a ideologia nazifascista, ela foi aí assimilada, né, pela ação integralista brasileira, que foi fundada aí por Plínio Salgado em 1932. Então, com o apoio dos integralistas, né, Getúlio Vargas, ele conseguiu então aí implantar a ditadura do Estado Novo em 1937. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre crise do socialismo e regimes totalitários. Espero que vocês tenham conseguido aí aprender um pouquinho e até a nossa próxima aula. Boa noite a todos.